Esta primeira semana de outubro de 2016 é marcada por um festival de derrotas do PT e, claro, de Lula. Primeiro domingo nas urnas, onde a população brasileira demonstrou sua insatisfação com a corrupção ou propinocracia petista e com a crise econômica deixada pelos governos do partido, derrubando o PT da posição de terceira maior legenda do país em termos de prefeitos e vereadores para o 10º lugar. A única grande vitória do PT, se é que se pode chamar assim, aconteceu em Rio Branco, no Acre, onde o prefeito eleito Marcos Alexandre venceu no primeiro turno com uma campanha totalmente dissociada da imagem do partido. Substituiu a cor vermelha usada em 2012 por um suave laranja, não ostentou nem a sigla nem a estrela do PT, não abordou os temas da Lava Jato nem do impeachment de Dilma Rousseff, muito menos insistiu em chamá-lo de golpe. Se Jandira Fegali tivesse adotado essa mesma tática no Rio de Janeiro, talvez tivesse conseguido um resultado menos pior do que os míseros 3,34% dos votos, alcançando em números absolutos cerca de 101 mil votos, mais de 5 mil votos a menos que o vereador mais votado da cidade, Carlos Bolsonaro. Um conselho pra Jandirona aí, dá uma chegadinha na Coreia do Norte, dá uma reciclada lá, com o Kim Jong, depois volta pra cá pra disputar aí com o vereador, tá ok? E Lula está precisando dar uma reciclada lá em Curitiba. Lula não elegeu Fernando Haddad lá em São Paulo, Lula não elegeu Jandira Fegali aqui no Rio de Janeiro, Lula não elegeu vereador nem seu filho em São Bernardo. Tchau, querido! Em nota, o PT afirmou que sofreu uma derrota profunda do campo democrático popular, porque o partido nunca fala em nome de si próprio na hora do vexame, tem sempre de esconder a própria sujeira atrás de uma bandeira bonitinha, e ainda atribuiu a culpa, claro, à mídia monopolizada e os aparatos da classe dominante, em vez de reconhecer os crimes cometidos pelos petistas e a gestão incompetente de Dilma. O PT está tão perdido que na reunião da Executiva Nacional do partido na quarta-feira em Brasília, o petista Reginaldo Lopes propôs uma revisão profunda que inclua os símbolos históricos da legenda, como a cor vermelha e a estrela. Quer dizer, quer levar aquela estratégia lá de Rio Branco para todo o Brasil, já que petista agora só ganha eleição escondido. Para piorar a situação do PT, principalmente de Lula, que sempre contou com os seus indicados no Supremo Tribunal Federal para aliviar a sua barra em caso de necessidade, o STF decidiu autorizar a prisão de condenados em segunda instância, encurtando assim o caminho de Lula para a cadeia. Ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Não só pode, como deve poder prender depois da condenação em segundo grau. A demora leva ao descrédito da justiça. É mais puxado para o ridículo do que para o ruim. 25 recursos no mesmo tribunal, todos descabidos, todos não conhecidos. Num sistema de impunidade. Em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa. O acesso à justiça não significa apenas acionar-se o Poder Judiciário, mas ter-se uma resposta em duração razoável e esta resposta, também em duração razoável, ser efetivada. Nessa mesma quarta-feira da decisão por 6-5 do STF, a Polícia Federal indiciou Lula e seu sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos por corrupção. A investigação mira em contratos milionários firmados entre a Odebrecht e a empresa Exergia Brasil, cujo sócio é Taiguara, para a realização de obras em Angola. Há indícios de vantagens auferidas pelo ex-presidente e seus familiares em decorrência de supostos serviços prestados. No esquema delineado pelos investigadores, Lula atuava como verdadeiro lobista da construtora Odebrecht. É aquela estratégia, quando a Odebrecht tinha interesse em obras em países da América Latina e da África, mandava o Lula sob o pretexto oficial de dar palestras contra a fome no mundo, e o Lula ia lá, conversava com chefes de Estado e autoridades estrangeiras sobre as quais tinha influência assuntos de interesses da construtora. Ao todo, Lula recebeu 7,6 milhões de reais da Odebrecht em sua empresa e em doações ao Instituto Lula. E a secretária do sobrinho do Lula relatou à Polícia Federal que ele fazia saques em espécie na boca do caixa quase todos os dias, comprava carrões, relógios de marca, fez reformas de luxo em seu escritório e cobertura, viajava com frequência hospedando-se em resorts caros. Todo o dinheiro que financiava esses gastos eram provenientes de remessas que vinham de Angola, afirmou ela, referindo-se aos contratos assinados entre Taiguara e a Odebrecht que renderam 3,5 milhões de reais para o sobrinho de Lula.
Que farra, hein? Mas as derrotas do PT não param por aí. Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, homem forte dos governos petistas, foi mantido na cadeia pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que não concedeu habeas corpus ao Palocci. De quebra, o Tribunal de Contas da União, TCU, que já havia rejeitado as contas de 2014 do governo Dilma, rejeitou também as de 2015 e ainda inabilitou Guido Mantega para o exercício de funções públicas por 8 anos, exatamente aquilo que deveria já ter acontecido com Dilma não fosse o fatiamento da votação do impeachment determinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, um dos indicados de Lula ao STF, claro. A única vitória petista na quarta-feira foi a confirmação da manobra da Corte Especial do STJ para salvar Fernando Pimentel. A Corte definiu que é preciso aval prévio da Assembleia Legislativa Estadual para abertura de ações penais contra governadores. Amigo de longa data de Dilma, Pimentel está enrolado num esquema de recebimento de propina orquestrado na época em que era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo petista. Principal alvo da Operação Acrônimo, o governador tem se utilizado diversos instrumentos jurídicos para dificultar o avanço do processo que investiga a participação dele e de sua mulher em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Como resumi no Twitter, prisão em segunda instância mantida, Lula indiciado, contas de Dilma rejeitadas e Palocci sem HC. Pimentel se safar no STJ foi consolação do PT. Detalhe, nessa quinta-feira o ministro Teori Zavascki do STF ainda fatiou o inquérito da Lava Jato que investiga a organização criminosa que atuou na Petrobras e incluiu Lula nas investigações. Eu havia dado em setembro a receita básica para fritar Lula. Primeiro derreta manteiga, depois sirva com molho italiano da marca Palocci e uma pitada de pimentel. É possível que num primeiro momento esse prato venha a ser servido sem a pitadinha de pimentel, mas mesmo assim eu recomendo, vai ser uma delícia.